do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de amor. Sintam-se também acolhidos os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador. O nosso querido irmão Ney faz as edições necessárias do vídeo e posta no nosso canal. Então, sintam-se acolhidos também. E desejar já fazendo o convite a todos os nossos irmãos para se inscreverem no nosso canal, o canal do Consolador Prometido, para que a gente possa divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Porque o YouTube, quanto mais curtidas e mais compartilhamento dos vídeos, ele entende que é um assunto relevante, então ele vai divulgando para mais pessoas. Então, quanto mais inscritos tivermos no nosso canal, o canal do Consolador Prometido, mais a gente divulga a doutrina espírita. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do nosso boletim informativo, O Consolador, de dezembro de 2023. Uma mensagem de Chico Xavier. Significação do Natal. Os espíritos amigos nos têm ensinado, por muitas vezes, que ante o Natal, reformulamos nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva. Diante do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues em nome de Deus, aquele que em sua infinita misericórdia nos conserva junto de seu coração, infinitamente amoroso, como tutelados no planeta terrestre, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as nossas fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. Devemos, com toda a sinceridade, asseverar que sem Jesus Cristo em nossas vidas, seja qual for a interpretação que venhamos a dar aos seus ensinamentos, não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. Por isso, o Natal é importante, continuará a ser importante. Embora muitas vezes, cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, forçando no mundo, assim como estamos vendo o coração maravilhoso de nosso Divino Mestre, palpitando na alegria de todas as nossas e nossos irmãos. Em festiva comemoração pela passagem do natalício daquele que é o maior amor das nossas vidas. Chico Xavier. Então, com essa bela mensagem, nos falando de Jesus, o nosso Mestre, a ressignificação do Natal, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador espiritual do nosso órgão, o nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga, os nossos mentores. E vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui nessa noite, reunidos na casa do Consolador Prometido. E vamos pedir que possamos aproveitar ao máximo as luzes que aqui estamos recebendo, que possamos nos evangelizar cada vez mais e que os fluidos que aqui estamos recebendo possam se espalhar para todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas e morais. Que essa energia que aqui estamos recebendo também possa se espalhar para as zonas de conflito em nosso planeta. Que nesses lugares, em algum tempo, haja um entendimento, que haja a paz entre os irmãos, que eles possam, quem sabe um dia, andarem de mãos dadas, lado a lado. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão José Budó, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos explanar tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante que ouçamos nessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos a doutrinária pública dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão José Budó. Vai nos falar sobre Jesus hoje, né? Na visão espírita. Na visão espírita.
Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É motivo de alegria estarmos aqui hoje, mais uma vez, na casa O Consolador Prometido. Neste mês de dezembro, que é um mês que tem toda uma psicosfera espiritual positiva, boa, as pessoas ficam mais sensibilizadas para a solidariedade, para a confraternização, para fortalecimento de laços de amizade, tudo proporcionado por essa comemoração que é do Natal de Jesus de Nazaré. E sempre quando nós falamos de Jesus, é importante nós refletirmos um pouco sobre Jesus, porque a doutrina espírita ela traz uma outra visão de Jesus, diferente daquilo que foi trazido a nós pelo cristianismo tradicional, histórico, representado pelas diversas religiões que se originaram das ideias de Jesus. Para a doutrina espírita, Jesus de Nazaré é o nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo moral, conforme a questão 525 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre Jesus, qual o modelo moral para a humanidade? E a resposta dos Espíritos é lacônica: Jesus. E realmente, Jesus, este Espírito extraordinário da escola, que ao encarnar em um corpo físico, ao encarnar aqui na nossa Terra, ele foi portador de uma mensagem de renovação e de uma mensagem libertadora para a humanidade. Então, nós espíritas relembramos Jesus ou procuramos sentir Jesus através da essência do seu pensamento, da sua filosofia, da sua doutrina, diferente daquele Jesus que foi construído ao longo dos séculos pelo dogmatismo religioso, aquele Jesus mítico, aquele Jesus sobre-humano e o Deus que se fez homem, né? Para nós espíritas, Jesus, como eu disse, é o nosso mestre, o nosso irmão, nascido de um casal humilde, de um homem e de uma mulher, Maria e José, na cidade de Nazaré. E, a partir dali, Jesus vai crescendo, se desenvolvendo, dentro, inicialmente, do judaísmo, e ele já começa, desde muito jovem, demonstrar que ele tem uma superioridade moral e espiritual sobre a humanidade do seu tempo e até os dias de hoje. Quando ele passa a romper com toda aquela visão religiosa tradicional do seu tempo, legitimadora das desigualdades, da opressão, do sofrimento, e ele traz uma mensagem libertadora. Não é fundador de nenhuma religião, ele é portador de uma mensagem para a humanidade e que serve a todos os povos, a todas as gentes. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra, que é a terceira obra da codificação de Kardec, leva o nome Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o estudo das máximas morais de Jesus segundo a filosofia espírita. E olha só o que o Allan Kardec coloca no primeiro tópico aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Ele vai dizer assim: os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes, diz Kardec. A primeira parte, as ações comuns da vida do Cristo. A segunda parte, os chamados milagres. A terceira parte, as predições. A quarta parte, as palavras que serviram, as palavras de Jesus que serviram para estabelecer os dogmas da igreja, ou seja, onde a igreja se apoiou para construir toda a sua dogmática, a sua teologia. E o quinto ponto, o quinto aspecto dos chamados evangelhos canônicos é o ensino moral de Jesus, o ensino moral do Cristo. E aí Allan Kardec vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última
permanecer inatacável. Ou seja, o ensino moral de Jesus, este é inatacável. Ele é claro, é meridiano, ele não deixa dúvidas. E aí Allan Kardec vai dizer uma coisa bem interessante. Diante desse código divino, submete-se à própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar. A bandeira sob a qual todos podem se proteger, sejam quais forem suas crenças. Então, Jesus está acima das crenças, está acima das religiões. Ele transcende as nossas disputas, as nossas querelas de interpretação. A sua moral está acima de tudo. E aí ele vai dizer, porque nunca foi motivo de disputas religiosas, sempre por toda parte levantadas por questões de dogma. Então, o que aconteceu ao longo da história? Jesus veio há 2000 anos, foi portador dessa mensagem libertadora, no sentido de mostrar à humanidade o caminho da emancipação moral e espiritual, a forma da humanidade de viver em paz, tendo por base a lei do amor, a lei da caridade. Aliás, a lei do amor é a síntese da doutrina de Jesus, mas se passaram 2000 anos e nós continuamos em guerra, continuamos lutando, são problemas de toda ordem. A nossa humanidade vive nos dias de hoje, muito semelhantes aos tempos de Jesus. Então, Allan Kardec vai dizer que essa parte moral que é fundamental. Agora ele vai falar outra coisa interessante. Se o discutissem as seitas, as religiões, teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então, se as próprias religiões se debruçassem sobre o ensino moral de Jesus, encontrariam nele a sua própria condenação. E se Jesus viesse hoje, diz um pensador espírita, se Jesus viesse hoje, a primeira instituição a ser condenada por Jesus seria o cristianismo. Porque este cristianismo que está aí foi protagonista nesses 2000 anos de muitos conflitos, de muitas mortes. Basta nos olharmos na Idade Média, as guerras religiosas, e hoje as pessoas se matam por causa da religião. Hoje as pessoas se matam por causa do fundamentalismo religioso, que domina o mundo ainda. Então, encontrariam nesta mensagem libertadora de Jesus que todos nós somos irmãos e que todos nós temos que ser aceitos, aceitar nosso irmão com as suas diferenças, como ele é. Para a doutrina de Jesus, não existe discriminação de qualquer ser humano. Não existe racismo, porque Jesus diz que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Então não se justifica o racismo, não se justificaria a desigualdade social, não se justificaria 2/3 da humanidade passando por dificuldades e milhões e milhões de pessoas morrendo de fome. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a desigualdade social é castigo divino. E os Espíritos respondem a Kardec, não, é obra do homem. Pelo seu egoísmo, pela sua ambição, o homem olha primeiro para si mesmo, para a sua individualidade, esquecendo os outros. E aí Kardec faz mais um questionamento aos Espíritos sobre essa questão, e os Espíritos respondem a Kardec, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém poderá morrer de fome. Então, a fome é o resultado do nosso egoísmo individual e social. Ou seja, nós pensamos primeiro em nós, enquanto grupo social, enquanto grupos econômicos, enquanto nação, enquanto país, enquanto sociedade humana. Então, Allan Kardec vai dizer aqui que, no momento que as religiões se apegaram a essa parte mística e mítica de Jesus, elas esqueceram da essência do pensamento do Mestre, que foi seu ensino moral. E então, existe então 2 Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré, este homem, este espírito de escola, que reencarnou ou encarnou, e se fez homem entre nós, né? Missionário divino,
e aquele Jesus mítico, né, que chegou ao mundo, nascido de uma virgem, nascido de maneira espetacular, sobrenatural. Este Jesus está muito longe de nós. Este Jesus é inalcançável. O Jesus que está perto de nós é o Jesus de Nazaré, este homem, essa figura extraordinária. Tem uma pensadora espírita, autora de várias obras, a professora e doutora em educação, Dora Encontre, ela diz assim, coisa boa o Espiritismo, resgatar Jesus desse mundo místico e mítico e dogmático e trazer Jesus para perto de nós. Coisa boa nós sabermos que Jesus, como ele mesmo disse no seu Evangelho, que ele ficaria conosco por todos os tempos. Né? Ele não nos abandonaria. Que coisa boa a gente saber que esse Jesus humano, como diz Kardec lá na gente, esse ser humano de carne e osso, que teve capacidade de se indignar com as injustiças, que teve capacidade de se colocar contra os poderosos da sua época. Este Jesus, este homem extraordinário, nós podemos contar com ele. A hora que nós precisarmos, a hora que nós sentirmos necessidade, nós podemos recorrer a ele, porque ele está aqui conosco, o Jesus de Nazaré. Nessa mitificação de Jesus que as religiões fizeram, de um modo geral, se preocuparam mais com a forma do que com a essência. E se preocuparam em colocar uma história fantástica, né, mágica, a respeito de Jesus, colocando ele como Salvador, como o Messias, né, como aquele que veio das alturas, mas ele não tinha as características de um ser humano. Então, o Espiritismo mostra que o chamado mistério da redenção, daquele Jesus, daquele Messias que veio para morrer na cruz, para nos livrar dos seus pecados, o Espiritismo não aceita essa tese. Jesus veio ao mundo, ele sabia que ele ia enfrentar um pensamento religioso dominante, opressor, mas ele aceitou o desafio e colocou a sua mensagem, a sua doutrina. Ele sabia que ele ia ser preso, julgado e crucificado pelo poder judiciário da época. Mas ele aceitou esse desafio não no sentido de salvacionista, porque Deus, na sua bondade, no seu infinito amor, ele não ia permitir que um filho seu, qualquer um, tenha que morrer dessa forma para limpar os pecados dos outros. Ou seja, nós é que temos que fazer o nosso processo de transformação moral e espiritual. Jesus veio, deixou a sua mensagem, demarcou uma posição na sociedade humana, dividiu a história em antes e depois dele, a história passou a ser antes e depois de Cristo. Então, a sua passagem por aqui, o seu sofrimento, todos os desafios que ele enfrentou, deverão servir de exemplos para a humanidade. Mas o Espiritismo não aceita o chamado mistério da redenção. Ele veio aqui morrer para nos salvar. Não, ele veio aqui para cumprir uma missão, trazer uma mensagem libertadora, mas a salvação individual. E qual é o conceito de salvação para o Espiritismo? É a nossa transformação. É desenvolvermos dentro de nós a divindade. Assim como Jesus era um ser iluminado, divino, e o divino para nós espíritas é sinônimo de iluminação, grandeza moral e espiritual, nós temos esses germes dentro de nós, dessa grandeza. Por isso que Jesus disse, ao fazer os chamados milagres, que não era nada mais, nada menos de a operação de leis naturais, ele diz, vós também podeis fazer o que eu faço, e muito mais ainda. Só tínhamos que ter fé, tínhamos que ter convicção naquilo que estamos fazendo. Então, Jesus de Nazaré, este sim, é o nosso mestre, é o nosso irmão, e esse que nós estamos homenageando, dia 25 de dezembro, que é uma convenção que a Igreja Católica fez, não se sabe exatamente a época que nasceu Jesus, mas há provas evidentes da sua passagem pela Terra, porque nas escrituras antigas e nos manuscritos do Mar Morto e outros documentos históricos que hoje estão sendo resgatados,
aparecem. E no hebraico, o nome de Jesus é Iesu, que para nós é traduzido como Jesus. Então, esse Iesu que viveu naquele tempo, exatamente, que fala os evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, exatamente o Jesus de Nazaré. Pelas coisas que esse Jesus fazia, era o nosso mestre, o Jesus de Nazaré. Então, para nós espíritas, o conceito de redenção é o conceito de libertação interior. Ou seja, o espírita, ele deve saber, ele deve compreender que a sua salvação é o seu processo de crescimento e de evolução espiritual, que se dará a partir da sua transformação íntima. Como diz Kardec e demais autores espíritas, nós, para melhorarmos o mundo, temos que nos melhorarmos individualmente. Nós, melhorando individualmente, moral e espiritualmente, nós vamos influir na sociedade. E a sociedade vai influir sobre nós. É uma relação dialética, homem-sociedade, sociedade-homem. E essa relação, essa mensagem é que nos passa Jesus. Que nós temos que buscar a nossa transformação. E a essência, a sua essência moral, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como diz Kardec, em nada diminui a grandeza de Jesus de Nazaré o fato de nós considerarmos a sua mensagem, o seu ensino, em detrimento dessa visão mítica e mística que criaram de Jesus. O Deus que se fez homem. Não, para nós espíritas, Jesus, na altura que nós o conhecemos, há 2000 anos atrás, ele já havia feito a sua caminhada evolutiva, as suas vidas sucessivas, provavelmente fora da Terra. E quando ele aqui encarna, ele encarna já num grau de evolução superior. Mas ele fez a sua caminhada como todos nós, que perante Deus não existe privilégio. Assim como nós passamos pela fieira das reencarnações até chegarmos à perfeição relativa, Jesus também passou pela fieira das reencarnações, como todos nós. Só que há 2000 anos, quando ele chega aqui entre nós, ele já era um espírito muito velho, que já havia feito o seu processo evolutivo em outros planos, né? E veio aqui para cumprir a sua missão. Também nós espíritas, passamos a entender com a doutrina espírita que a base da salvação não é ter um rótulo religioso na testa, ser católico, ser espírita, ser protestante. Não. A salvação se dá pela caridade, como disse Jesus. Fora da caridade não há salvação. Então é uma outra visão trazida pelo Mestre, ou fora do amor não há salvação, em algumas traduções. E Kardec reforça isso, dizendo que quando eu digo que uma religião é que salva, o único caminho é o que salva, nós criamos muros, criamos cercas. Então, o Espiritismo ele tem esse caráter universalista, transcendente, porque ele mostra que nós podemos ser felizes ou infelizes dependendo da forma como nós agimos. E Jesus complementa, será dado a cada um segundo as suas obras. Então, para nós, não precisamos nos preocupar com o pecado, com o castigo divino. Eu, quando comecei a ter contato com o Espiritismo, ainda lá na minha juventude, eu, por cada página, cada capítulo que eu lia de uma obra de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me encantava com a racionalidade do Espiritismo, com a lógica espírita. Aquilo me preenchia completamente, me dava uma satisfação. Mas é isso mesmo. E isso intuitivamente eu sentia que deveria ser assim. E abandonei a minha religião de origem para me tornar espírita, para seguir o Espiritismo. Então, Jesus, ele não foge ao testemunho. Ele enfrenta o desafio da sua época, enfrenta os seus opressores, e ele, através da sua passagem entre nós, ele nos deixa essa mensagem extraordinária. Hoje tem vários estudos, várias pesquisas sobre o Jesus histórico, esse Jesus que nós espíritas
acreditamos. Então, tem muita coisa que está sendo pesquisada, muitos estudos. Então, quem gosta de pesquisa pode procurar. A professora Dora Encontra é uma que tem feito muitos estudos, muitas pesquisas, e outros autores, inclusive que não são espíritas, pesquisas em universidades que estão confirmando aquilo que o Espiritismo coloca, quando Allan Kardec coloca já lá no Livro dos Espíritos e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo veio para resgatar a essência do pensamento de Jesus. Quando Kardec fala do Consolador prometido, ele está mostrando que esse Consolador que o Espiritismo resgata é esta essência, que é libertadora. E aí tem autores, pesquisadores, em vários centros de pesquisas universitárias, que nem espíritas são, trabalhando, pesquisando os 50 anos depois da morte de Jesus, o século I, os vários cristianismos que existiam na época. Os primeiros seguidores de Jesus, eles tinham várias correntes de interpretação. E aí a Igreja Católica, depois a Igreja, acontece o primeiro concílio, aonde então a Igreja começa a criar o dogmatismo. Então ela começa a unificar uma única visão sobre Jesus, que é essa que é conhecida por nós hoje, e o Espiritismo vem e resgata um outro Jesus, a mensagem, uma essência que não é essa que nos foi trazida pelas religiões ditas cristãs. Então, o Espiritismo, ele tem esse papel muito interessante, que é de nos colocar, ou seja, em contato com esta fonte de libertação, que é o ensino moral de Jesus. Então, o que nós podemos, em síntese, entender? Que Jesus, por ser humano, por ter nascido naturalmente, como todos os seres humanos, Jesus está muito perto de nós. A sua superioridade sobre a humanidade se dá pela sua grandeza moral. Então, esse Jesus, essa figura, esse ser humano extraordinário, nos deixa muito felizes ao estudá-lo e procurar colocar em prática seus ensinos. Então, o seu mandamento maior, a lei do amor. E tem uma passagem do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, que o Lázaro diz assim, que a lei do amor é a lei maior da vida. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente isso que Jesus disse. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amamos o próximo, nós vamos, então, ser solidários, ser fraternos, vamos saber viver de forma irmãmente. Agora, se nós não colocarmos esses princípios dentro de nós, nós teremos, então, uma vida diferente, uma sociedade que é que temos aí hoje, uma sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. Então, Jesus e Kardec e o Espírito Lázaro, ao dizer isso, que a lei do amor substitui a personalidade, o individualismo, a persona, pela fusão dos seres. Que coisa extraordinária. Muitas vezes se passa despercebido por essa mensagem, porque aí é que nós vamos aprender a solidariedade. Eu abrir mão do meu individualismo para pensar nos outros. E eu, ao pensar nos outros, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, enquanto sociedade, é que nós podemos, então, combater e extinguir as misérias do mundo, tanto morais, sociais e espirituais. Esse é o caminho para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Estamos muito longe disso ainda. Talvez tenhamos que viver mais, o mundo tenha que andar mais uns 1000 anos aí, para chegarmos nessa sociedade justa, fraterna, preconizada por Jesus. Mas, como diz Kardec aqui, nós temos que nos libertar da forma e buscar a essência. E isso é o que Allan Kardec chamava de cristianismo redivivo. Ou seja, a revivescência da essência da mensagem de Jesus. Né? E assim colocá-la nas nossas ações individuais e sociais. Então, meus irmãos, meus amigos, em vez de ficarmos colocando títulos honoríficos em Jesus de Nazaré,
procuremos pensar na sua mensagem. E que esse mês de dezembro, que foi convencionado para comemorarmos o seu nascimento, que a gente possa refletir bastante sobre isso, deixando de lado o culto exterior, o ter, como eu dizia, esse Natal comercial, capitalista, e procurarmos entrar para dentro de nós e ver o que nós podemos fazer em benefício de nós, para nos tornarmos pessoas melhores e como nós podemos ser úteis a nós e à sociedade. Me parece que essa a grande mensagem deixada por Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, né, que marcou profundamente a humanidade e que nós podemos recorrer a ele em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, porque ele é nosso irmão, ele é um ser divino e humano, que está pronto a estar conosco, a nos ajudar. Então, era isso que eu queria dizer sobre Jesus, reafirmar esta visão espírita de Jesus, diferente dessa visão mítica que foi trazida por nós pelas diversas correntes religiosas, que nós respeitamos, mas a filosofia espírita busca, considera como importante e fundamental, nós vemos no ensino moral de Jesus, sem desconsiderarmos as demais partes dos evangelhos, que pode ser estudada, pesquisada, e tem vários escritores, vários autores espíritas que se dedicaram a estudar os evangelhos. Mas o fundamental, a essência, é a moral de Jesus, seu ensino moral. Muito bem colocado por Kardec nessa terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o ensino moral de Jesus à luz da ciência e da filosofia espírita. Muito obrigado, meus irmãos. Nós é que agradecemos, José, pela tua presença, por essa palavra consoladora que tu trouxeste hoje, falar de Jesus para nós. Então, muito obrigado por tu estar aqui nessa noite chuvosa, difícil de chegar, foi complicado para todos nós. Então, muito obrigado também aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, aqui tem vários comentários aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença dos nossos irmãos aqui na casa, que hoje foi realmente complicado. E lembrando também, muito agradecendo às pessoas que vão nos assistir posteriormente no nosso canal. Então, muito obrigado a todos por divulgar a doutrina espírita. E espero que todos nós possamos ir para os nossos lares hoje com essa linda mensagem que o nosso irmão José nos trouxe. Jesus sendo o nosso modelo, nosso guia, e que, como ele mesmo disse no Evangelho de João, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, que possamos, o exemplo do homem, né, de Jesus encarnado aqui, que possamos levar, sabendo que ele está conosco o tempo todo, que possamos levar para nossos lares essa visão espírita, racional de Jesus. Muito obrigado, José, pela tua presença. Eu que agradeço a paciência dos irmãos e das irmãs de me ouvir. O maior beneficiado somos nós. Temos que estudar, pesquisar, é a gente que aprende mais, às vezes, né, em função de que temos que refletir. E os irmãos acabam contribuindo com isso, porque me convidaram e me deram a oportunidade de vir aqui fazer essa confraternização com vocês. Isso. E para encerrarmos, então, essa noite, nesses fluidos benéficos que aqui recebemos, estamos recebendo, essa harmonia que estamos, eu gostaria de convidar você, José, para fazer a oração final para nós. Então tá, meus irmãos, minhas irmãs, então nós vamos agora continuar com nossos pensamentos, sintonizados com o mundo espiritual, com a corrente espiritual dessa prestigiosa instituição espírita, e que nós possamos, neste momento, entrar em sintonia com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, e que este momento maravilhoso que aqui tivemos, de fazermos essas simples reflexões sobre Jesus, nosso mestre, nosso irmão,
nosso aniversariante do mês, e que possamos, no dia a dia, sermos pessoas melhores, a fim de podermos contribuir com essa sociedade que nós estamos aqui encarnados, para que ela se torne melhor, que possamos ter menos ódio e mais amor, menos individualismo e mais solidariedade. E assim nós possamos, nessa nossa caminhada aqui na Terra, seguir as pegadas do Mestre, para que nossa existência, nossa encarnação, torne-se uma existência produtiva, útil a nós e a nossos irmãos da humanidade. Queremos agradecer mais uma vez aos espíritos amigos que aqui se encontram, nos apoiando, nos inspirando, e que cada um de nós, ao sair daqui, possa levar para os seus lares essas vibrações, essas energias da espiritualidade aqui recebidas, espargindo-as aos seus entes queridos, às pessoas que nós amamos. Jesus amigo, que a tua paz, o teu amor, seja uma constante em nossas vidas. Muito obrigado.